Gente, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir, comentar e compartilhar, porque isso vai fazer com que o canal se torne relevante para o YouTube. Vai lá, se inscreva aí agora, se inscreva aí agora e vamos aí para um podcast abençoador. A paz do Senhor, queridos irmãos, que alegria poder estar aqui com vocês em mais um podcast e que honra sempre te receber aqui. Obrigado pelo prestígio, de estar aqui conosco aqui e sendo edificado através dessas conversas que realmente, tem sido muito impactante, Cada história incrível do poder de Deus na vida de homens que o Senhor tem usado hoje. E eu estou muito feliz, hoje eu estou na cidade de Novo Hamburgo, aqui no Rio Grande do Sul, uma cidade linda e maravilhosa também, que o Senhor tem nos dado o privilégio de poder estar aqui. E já quero lembrar, não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar, a fim de que esse testemunho, essa conversa possa alcançar um número maior de pessoas e o YouTube possa entender também que esse conteúdo, o conteúdo que nós postamos, é um conteúdo importante e que pode abençoar a vida de muitas pessoas. Tá bom, gente? Glória a Deus pela vida de vocês, como anda o seu amor por Jesus Cristo, como está seu coração, está queimando por Ele. Olha, eu não sei quanto a você, mas eu tenho uma grande expectativa sobre a volta de Jesus e a cada instante isso se aproxima. Então que possamos estar preparados para nos encontrar com Ele, amém? Deus abençoe. E hoje eu estou aqui, como eu disse, em Novo Hamburgo, eu estou aqui entrevistando um amigo meu de longa data, Você vai conhecer como a gente se conheceu, tudo, E o que Deus tem feito, como Deus tem usado ele, que é o pastor Jefferson Shell. Amém, meu amigão. Que honra tê-lo aqui comigo, aqui no podcast, pastorzão. Amém. Bom dia, paz do Senhor a todos que nos assistem através desse podcast. Alegria nossa, pastor? De estarmos juntos e já há muitos anos nos conhecemos, Deus nos deu o privilégio, assim, de nos conhecermos e passarmos a andar juntos e é uma alegria, a satisfação é nossa em poder ter esse bate-papo, poder compartilhar um pouquinho da nossa história, daquilo que Deus tem feito, daquilo que Deus também espera e deseja para a vida de muitas pessoas. Amém. Valeu, pastor. Pastor, me diz uma coisa, Novo Hamburgo, Essa cidade aqui, ela é uma cidade de quantos habitantes, assim, quantos? Então, Novo Hamburgo é uma cidade de mais ou menos, pastor, 500 mil habitantes. Uma cidade grande, É uma cidade grande. Aqui, ela é uma região que ela faz parte da Grande Porto Alegre, capital do estado, É chamada de região do Vale dos Sinos. É uma região muito abençoada, A gente tem, assim, uma questão questão de sustentabilidade, de o que mantém a cidade é mais voltado para a área do calçado, Tanto na área de componentes para calçado, quanto o desenvolvimento de calçados, Nós temos grandes empresas aqui a nível nacional, nível internacional, inclusive. Então é o que mantém na questão de trabalho, as pessoas. É o mais forte aqui, a parte de calçados. É o mais forte a parte de calçados, E na questão também da igreja em geral, A gente tem muitos ministérios abençoados, é uma cidade que teme a Deus, que busca a Deus. Oh, que bênção, hein? Isso alegra o nosso coração. Novo Hamburgo, região. Nós estamos a mais ou menos 40 quilômetros da cidade de Porto Alegre, que é a capital do estado. Bem próximo, assim, É bem perto aí. Que legal. Gente, é uma cidade maravilhosa mesmo. Você precisa vir conhecer um dia aqui a cidade de Novo Hamburgo. E glória a Deus, eu fiquei muito feliz, Porque quando você falou assim que hoje é uma cidade também bem cristã, Porque hoje a gente ouve muito falar sobre a propagação como que se fala assim, da magia negra aqui na região do Rio Grande do Sul, essas coisas todas, E a gente poder ouvir também que há uma cidade, que está em ascensão, o cristianismo, isso é muito importante para nós, Aqui, infelizmente, a gente tem, algumas cidades vizinhas, que de fato tem, assim, infelizmente crescido na questão até de terreiras, no sentido de, como o senhor comentou, magia negra. Mas Novo Hamburgo a gente tem orado, inclusive como ministério, a gente tem orado, a gente tem reuniões semanais de oração, a gente tem orientado, levado a igreja a orar também nesse sentido, para que isso seja quebrado, não só na nossa cidade, mas em todo o estado, para que isso venha a retroceder. E Deus tem feito assim, pastor, Deus tem agido, Deus tem sido misericordioso e bom conosco, não só o cristianismo na cidade tem crescido, mas também muitas pessoas têm vindo para Jesus. Muitos têm voltado para Cristo também, têm se reconciliado com o Senhor. Outro dia,
Nós estávamos na reunião agora há poucos dias, né, em um culto nosso. E, por exemplo, um homem há 20 anos afastado do Senhor, né? Era uma reunião de Santa Ceia, né? Não era uma reunião assim de fé, não era uma reunião de milagres, onde eram convidados enfermos para vir, era uma reunião de Santa Ceia, uma reunião da família, né? E este homem veio com a sua mãe. E aí a gente estava ministrando ali, ele levantou a mão que queria conversar, falar, em meio ao culto. E ele disse: eu queria voltar para Jesus hoje. Uau. Eu queria, inclusive, participar da ceia. Eu tô com saudade. Uau. Então, olha só que coisa linda, hein? Deus tem feito grandes coisas na nossa cidade. Isso tem alegrado nosso coração. Amém, Tem amém, alegrado nosso amém. coração. Glória a Deus, pastor. Glória a Deus. Pastor, esse testemunho que você falou agora é de um rapaz de muito tempo, né? Muito tempo. É um homem de 42 anos que estava Ficou 20 anos afastado. 20 anos afastado. 20 anos afastado. Né? Isso alegra o nosso coração, né? O nosso desejo é que Jesus Cristo, né, venha, as pessoas nos 4 cantos da nossa nação, né, possam conhecer Amém. Jesus Cristo, né? Amém. E é muito bom ouvir isso. Eu creio que Deus vai mudar a história dessa região, né, do Rio Amém. Grande do Sul, né, daquilo que nós já comentamos aqui. Né, as pessoas vão conhecer o amor de Deus. Eu creio no avivamento para a nossa nação e para as Amém. nações. Amém. Eu creio nisso. Né? Então, nós faremos parte disso, né? Amém. Não apenas ouviremos falar, Amém. mas queremos ser participantes diretos disso, né? Que o Senhor possa contar conosco, né? Amém. A gente tem se colocado, né, pastor? Tem colocado a nossa vida mesmo, né? À disposição do reino, do Senhor, do servir. E é importante nós entendermos aqui, assim, que o servir vai muito mais além do que estar em 4 paredes, né, pastor? É isso aí. O servir é se doar como homem, como mulher, como um servo do Senhor diariamente por onde nós andamos, né? E é uma oração que a gente tem feito assim, pastor, e um pedido que a gente tem feito a Deus é que Deus possa colocar diante de nós pessoas necessitadas, né? Você que nos assiste através desse podcast, é algo que Deus deseja colocar no coração de todos nós, você que nos assiste, nós estamos aqui para a nossa cidade, para todo esse Brasil, para o mundo inteiro, é que nós tenhamos esse coração voltado a entender que somos servos aonde nós andamos, em todos os momentos, né? Na parada de ônibus, quando vamos ao supermercado, quando vamos a uma farmácia, né? Enfim, aonde nós vamos. Precisamos entender que Deus quer nos tomar, que o Espírito que está no nosso interior quer nos usar, nos impulsionar, né? A falar para as pessoas de Jesus, a levar este amor incondicional de Deus para as pessoas, a levar essa bênção, esse amor, esse carinho do Senhor para muitas vidas, né? Então, é com alegria, estamos à disposição, né, pastor? É isso Para aí. servir e fazer aquilo que Deus deseja para nós. Eis-nos aqui, usa-nos para a tua glória. Amém, amém, amém. Vamos Glória seguir a servindo, Deus. vamos seguir servindo. Que bênção. Amém. Pastor, o nosso podcast, ele tem uma identidade assim meio particular, né? Porque a gente não está dentro de um estúdio, a gente não tem toda aquela estrutura de um microfone, aquelas coisas. Sim, A gente está num ambiente aberto, né? Sim, E sim, sim. ambiente aberto acontece de tudo, gente, né? Às vezes pode acontecer de um avião passar aqui, É. você vai ouvir os pássaros cantando, é isso aí. mas eu gosto muito disso daí também, sabe? Eu Claro, gosto muito claro. dessa identidade, assim, da realidade, né? Não que os outros não sejam, mas de estar num ambiente aberto, Sim. e falando do lugar. Como Deus tem me dado essa oportunidade de estar em lugares diferentes, né? Amém. Então eu sim. sempre tenho tido essa oportunidade, né? Sim. Então, gente, não estranha os barulhos que podem acontecer, mas eu sei que nada vai roubar aquilo que Deus tem para você, né? Amém. É algo precioso. E, Amém. pastor, vamos lá, né? Quando foi que a gente se conheceu? Você lembra? Rapaz, fazem mais ou menos 15 anos, pastor. 15 anos 15 já? anos atrás, até ontem, né, a gente jantava e eu mostrava um vídeo pro teu menino, né, que hoje não é mais menino, É, o o Azaf. Azaf, de 13 anos atrás o vídeo, né? Mas fazem mais ou menos 15 anos, né, a primeira vez que a gente esteve junto. E onde foi, você lembra? Foi na cidade de Campo Bom, uma cidade vizinha aqui, né, 15, 20 quilômetros daqui de Novo Hamburgo. E eu lembro que, na época, eu cuidava de uma congregação, né, e através do baterista, que era um menino que tocava conosco, esteve com o senhor, acho que no estado de Santa Catarina, em uma oportunidade, e nos indicou, a gente queria fazer um evento tal, de louvor, e eu tenho um pastor aí, um homem de Deus, e aí indicou o senhor, a gente olhou alguns vídeos, orou, sentiu em Deus e convidou o senhor para estar conosco. Então fazem mais ou menos 15 anos, e foi impactante assim, porque eu lembro como se fosse hoje, assim, o senhor chega sempre um pouco antes para passar o som, ajustar, enfim, né? E eu lembro que daí eu abri a congregação, uma congregação pequena, né? Nós tínhamos uma congregação ali de... E você já está falando da primeira vez que a gente veio com vocês. Primeira vez que a gente estava junto aqui, que Sim. o senhor esteve junto conosco.
E aí eu mesmo fui abrir a congregação, né? Mais cedo, como eu disse para o senhor, enfim, passar som. E na passagem de som, assim, quando o senhor começou a ajustar o saxofone, né? Aham. Deus já pôde me tomar e já tomou o ambiente, assim, foi algo sobrenatural, né? Glória a Então Deus. houve ali uma identidade, né? Sim, sim, Eu pastor. brinco que os homens de Deus, aquelas pessoas que carregam a presença de Deus e o Espírito Santo, quando se acham, parece que se conhecem há muitos anos, né? Então eu creio que o céu vai ser assim, É isso aí. né? O É céu vai ser assim. impressionante isso, é Então, muito há legal. uns 15 anos mais ou menos, se conheceram. Né? Rapaz, você acredita que eu tô tentando lembrar onde foi Campo Bom, cara, que a É. gente se viu, né? A gente passa em tantos lugares, né, pastor, Sim, né? claro, claro, claro. Mas você falou uma coisa muito interessante aí sobre esse lado de se identificar, né? Eu Sim. já vou até lançar uma palavra aqui para pessoas, às vezes as pessoas estão muito preocupadas em se tornar conhecidas, sabe? É, Elas têm uma preocupação, colocam as carroças, né, os bois na frente das carroças, né, e tomam atitudes precipitadas. sim. Sabe, gente, o que eu quero dizer para você, né, você que é um homem de Deus, que é usado por Deus, sabe, Deus tem as pessoas certas que ele vai trazer a conexão para você na trajetória. Amém. Apenas confie nele, ame a presença de Deus acima de tudo, porque aquilo que é para acontecer na sua vida vai acontecer. Deus vai abrir a porta para você, ele vai te colocar onde você tem que estar, sabe? E é muita coisa, é muito legal essas coisas da identidade no reino, Isso. porque as pessoas que carregam algo similar a você, vocês vão se encontrar no meio do caminho, É isso. né? É Vai isso. se encontrar no meio do caminho. Então, apenas sirva o Senhor de todo o seu coração. Sirva o Amém. Senhor de todo o seu coração, porque é assim, né? A nossa vida é uma construção, então deixa Deus construir em você, sabe? Amém. E descanse nele, confie nele, né? Eu senti de liberar isso aqui, pastor, na hora que você falou Amém. isso. Amém. É muito interessante, né, pastor? Eu ouvindo assim, o senhor falar nesse sentido, me vem assim um pouco quando eu era jovem ainda não cristão, né? Eu tinha muito medo, um pouco de insegurança, até porque eu vim de uma família muito humilde, muito simples, né? Não cristã. E eu lembro assim que eu fui criado sem pai, né? Então era eu mais dois irmãos junto com a minha mãe, morávamos numa casa muito pequena de 5 por 5 metros quadrados. E muitas vezes a minha mãe não tinha um alimento para nós comermos. Então ela plantava assim no quintal de casa aipim, né? Em alguns lugares do Brasil aí fala macaxeira, né? Mandioca? E mandioca. E então ela plantava aquela mandioca, muitas vezes não estava ainda nem no ponto correto de colher, ela precisava colher para nós ter o que comer. Olha, Então ela fazia um foguinho na rua, né? Que não tinha gás. Então eu vim de uma criação assim, né? Muito simples, chegava a faltar até o que comer muitas vezes. E aí eu fui crescendo, aí virei adolescente e tal. E aí com 18 para 19 anos, um colega de escola meu, já estudava à noite, trabalhava durante o dia, me convidou para ir a um culto. Ele era desviado da igreja, afastado ele estava. Eu fui a um culto e uma terça-feira à noite, lembro como se fosse hoje, no ano de 2000, né? 2000. Aceitei Jesus e 25 anos fazem isso mais ou menos então. E eu lembro que então com 18 para 19 anos, quando aceitei Jesus, passei a congregar e comecei a ser orientado pelos obreiros da igreja, pelos pastores, pelos líderes, né? E uma das coisas que justamente me direcionaram foi o que o senhor está falando nesta manhã. Você precisa entender o que Deus tem para ti, qual a identidade que Ele tem para ti, qual é o chamado, porque tu tem um chamado, tu tem algo para fazer para Deus. E aí passaram-se ali, eu acredito que 1 ano e meio, 2 anos, e já foi nos dado a oportunidade de trabalhar, de estar à frente na liderança de jovens. E aí eu tinha aquilo e orava nesse sentido de que Deus me mostrasse qual era a identidade, o que Ele tinha para mim, qual era o chamado específico. E eu lembro que aí, assumindo essa liderança, foi me dado, obviamente, a oportunidade de ministrar para jovens. E aí, engraçado assim que eu fui orar e primeira vez que foi ministrar, fiquei até 2 da manhã, né, nervoso, primeira vez, e como que vai ser? E anotei acho que umas 10 folhas de esboço. E a palavra que Deus estava me dando assim era uma palavra de cura, de milagres. Eu disse, Deus, mas é um culto de jovens. É uma reunião de jovens, eu preciso orientar eles para o futuro, algo nesse sentido. Faz mais sentido. E aí o Espírito falou para mim, o que faz sentido é a identidade que eu quero te dar, é aquilo que eu te dei. E eu quero que tu use aquilo que eu te dei. uau. E eu lembro que daí eu fui ministrar. E no ministrar,
eu não sabia, obviamente, ministrei, e Deus me usou, eu chamei para frente, fiz o apelo e oramos por todos. Tinha um irmão que trabalhava comigo junto com os jovens, nós oramos por todos. Glória a Deus, fomos para casa. Passaram-se algumas semanas, a gente fez no próprio culto de jovens uma reunião para testemunhos. O que Deus fez na tua vida. E veio uma jovem para frente. E essa jovem disse, eu tenho que falar algo. Algumas reuniões atrás, Jefferson ministrou sobre cura, eu vim para frente. E eu tinha um sério problema no meu útero. Eu iria necessitar tirar o meu útero. E quando foi orado, eu senti um forte calor. Eu fui fazer os exames e eu fui curada. Uau, glória a Deus. Glória a Deus, nós alegramos, choramos juntos, passaram-se os anos. A gente esteve em alguns estados, né, foi morar em outros estados a trabalho, Nordeste, Santa Catarina, enfim. Passaram-se os anos, a gente voltou aqui para a cidade de Novo Hamburgo. E aí eu fui visitar este ministério onde eu congregava outrora, onde essa menina continuava congregando. E eu nem lembrava mais dela. Eu lembro que eu entrei com a minha esposa na reunião, nos sentamos, e eu olho para a minha direita, está aquela, não mais jovem, mas já uma mulher casada, e nos braços dela vinha um bebê. Uau. E aí Deus falou comigo, porque tu entendeu a identidade que eu te dei, porque tu me obedeceu lá desde a primeira palavra que eu dei para te trazer. E ela foi curada por isso. Ela tem hoje a condição de ser uma mãe de família, Uau. de ter um filho. E aí Deus falou mais comigo, pastor, né? Deus, ele é extraordinário, ele fala conosco nas profundidades, e aí vai uma palavra para você que nos assiste. Deus não deseja que eu e você venhamos a ficar no raso, né? Deus deseja que eu e você venhamos a ir nas águas mais profundas. Nós venhamos a nos aprofundar, buscar os segredos que há em Deus, buscar os detalhes que há em Deus daquilo que Ele tem para a nossa vida. E aí também Deus falou, né? Através da tua vida ela pode gerar um filho natural. E aí Deus disse, mas eu tenho mais para ti. Porque Deus sempre tem mais para nós, Deus tem sempre mais para você que está nos assistindo através desse podcast. E Ele disse, eu quero te fazer também um pai para outras pessoas que vão se achegar a mim. Uau. E aí de lá para cá, pastora, a gente ficaria muitas horas aqui falando, né? Muitas pessoas que Deus colocou diante de nós pela misericórdia dele, para nós, de fato, sermos pais, mesmo sendo jovens ainda, né? Que legal. Sermos pais, podemos abençoar, ajudar, enfim, abraçar. Né? Que legal. Pastor, você fez um apanhado geral, assim, rápido, né? Um resumo, assim, da sua vida, assim, tudo tal, né? Mas eu gosto de entrar um pouquinho mais profundo também, né? Sim. Em algumas coisas. Por exemplo, assim, você é natural daqui mesmo? Novo Hamburgo. Novo Hamburgo, nascemos aqui. Hospital Geral em Novo Hamburgo. Nascemos aqui. Tá. A ausência do seu pai foi a partir de quantos anos? Na verdade, assim, pastora, eu nasci, a minha mãe, eu não tive pai nem desde o nascimento, né? Certo. Minha mãe teve um relacionamento, ela não era casada, mas sem saber que ele era, né? Teve um relacionamento com ele, em princípio ela achou que ele era um namorado dela, mas ele já tinha uma outra família. Então, eu sou fruto desse relacionamento, né, que ela teve com o meu pai, então ela nunca morou com o meu pai, ela nunca foi casada com ele. Então ela era mãe solteira, né? E aí eu nasci já, desde o meu nascimento, sem pai. Já tinha um irmão mais velho que também não teve pai. Vocês foram criados juntos? Criados juntos. E aí depois, então, eu tenho uma irmã 11 anos mais jovem que eu. Minha mãe, então, casou-se, né? E este padrasto, então, foi quem me criou, né? Certo. Mas depois de eu ter uma idade, assim, ele foi morar com a minha mãe. E a partir dali, então, eu fui criado com ele. Mas pai mesmo, eu fui criado sem, né? Tá, você se converteu em 2000, você falou. O ano de 2000. Tá, você já estava com quantos anos quando você se Estava com 18 para 19 anos. 18 para 19 anos. Isso aí. Antes disso aí, sua vida era vida comum mesmo, de trabalhar? Vida normal, né, pastor? Como eu disse, assim, muito humilde, muito simples. Eu, com 10 anos de idade, tive que ir trabalhar, né? Dos 10 aos 12 anos de idade, eu fui vender picolé e algodão doce nas ruas, né? Porque, como a minha mãe, né, não tinha muita condição, tinha as crianças para cuidar, então ela fazia faxina, né? E trabalhava de empregada doméstica. E nós íamos junto, inclusive, né, nas residências, assim, porque ela não tinha como nos deixar, pagar para alguém nos cuidar. Então, dos 10 aos 12, vendi picolé e algodão doce para poder ajudar. Com 12 anos, eu fui trabalhar em uma empresa, na época podia, tá, gente? Né? E uma empresa, dos 12 aos 14 anos, meio turno, né, no turno da manhã e no turno da tarde eu estudava. E com 14 anos, então, eu passei a trabalhar o dia inteiro e estudar à noite.
Então eu saía às 6 e pouco da manhã e chegava em casa às 11 e pouco da noite. Já era nesse ramo de calçado? Já? Já na área, É? né? Já na área. Com 12 anos ali, já comecei na área que estou até hoje, né? Estou Sim, até sim. hoje. A gente tem nosso trabalho secular, enfim. Não trabalha só no ministério, não é Sim, sim. Integral. integral na obra, né? Então a gente tem até hoje o nosso trabalho secular. Mas foi assim. E aí com 14, então, fui trabalhar durante o dia e estudar à noite. Tá, e o seu contato com a palavra de Deus, tinha algum? Não tinha nenhum contato, né? Minha mãe, né, era católica, não Não praticante, praticante. né? Então, eu fiz ali, né, quando era adolescente ali, eu fiz a catequese, né, fiz a crisma, tudo. Minha mãe tinha uma preocupação nesse sentido, né? Mas foi o contato que eu tive, muito raso, né? Muito raso. E aí, então, como eu disse outrora, com 18 para 19 anos, a convite de um colega de escola, né? Sim. Fui a uma reunião, a um culto, terça-feira à noite, né? E aí, Mas você estava na escola, eu estudava à noite com este meu colega, estudava à certo. E ele noite. já falava de Jesus para você? Muito pouco, Muito muito pouco. pouco, mas até porque ele estava afastado de Jesus. Ah, certo. E aí a mãe dele era muito crente, assim, né? Aquela crente fervorosa, de oração. E aí sempre convidava ele. E eu ia também na casa dele. Ele era meu colega de escola e já um amigo, assim, que eu tinha. Nós ia lá para jogar videogame e tal. E aí a mãe dele me convidou juntamente com ele, né? Terça-feira à noite vocês vão falhar o colégio. Eu tô autorizando meu filho, eu gostaria que vai ter um pastor lá convidado e tal. Eu gostaria que vocês fossem no culto. E eu fui, né? Mas sem intenção nenhuma, porque não conhecia nada, né, pastor? E aí foi lido João 3,16, Ei. né? E Deus amou o mundo de tal maneira, né, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, Eu quero que você fale para mim como que né? foi esse impacto da Isso. primeira vez, né, você ouvir assim o evangelho assim. Então, e eu, garoto, né, 18 para 19 anos, sentado ali, sozinho. E aí esse pastor dizia, pastor Walter, lembro até hoje, um homem grande, 2 metros de altura, um pastorzão. E ele dizia: tem alguns que estão aqui nessa noite que têm uma insegurança, uma incerteza, um medo do futuro. Você veio de uma situação muito humilde, né? E aí parecia que Deus estava, e de fato Deus estava, mas eu achava que era só comigo que Deus estava falando. E ele falou toda a minha vida naquela noite. Alguém contou para ele. Alguém contou para ele. Eu disse: será que o meu colega falou para ele, né? Querem me convencer para mim virar crente. Mas não tem, né, pastor? Teve uma hora que daí ele começou a falar, e o Espírito Santo, eu não sabia que era, eu me arrepiava todo, eu achei que estava frio, me arrepiava até o rosto, e teve um momento que eu comecei a chorar durante a palavra. E aí eu lembro que um jovem, também chamado Jefferson como eu, né, no meio da palavra assim, colocou a mão no meu ombro, estava sentado atrás de mim, eu chorava copiosamente, muito assim, chacoalhava os ombros. Primeira vez que você sentiu Deus? Primeira vez que eu senti Deus. Uau. E aí ele disse, chegou perto assim, no final, quero conversar contigo. Eu só concordei. E aí foi feito o apelo, eu fui para frente no apelo. Quem quer aceitar Jesus? E aí eu fiz oração, eu aceito, Senhor. E aí esse jovem foi à parte falar comigo, né? Me levou à parte em uma sala, me deu uma instrução rápida, né? O que Deus estava fazendo para mim entender e tal. Então foi essa primeira contato que eu tive com o Senhor, né? E dali para frente passamos a caminhar com o Senhor. Você começou a frequentar essa mesma igreja? Mesma igreja que eu congrego hoje, né? Tá. Ministério Encontros de Fé. É um ministério aqui no estado, assim, tem um chamado para edificação, né? Mas uma veia, assim, muito clara para libertação, para cura, para milagres, né? Legal. Então, inclusive, a gente tem um trabalho também, não somente nas 4 paredes, no sentido de congregar, mas a gente tem, assim, umas lonas como se fosse de circo, assim, né? Lonas, tem vários tamanhos, tem lonas para 5.000 cadeiras, tem lonas para 1.000 cadeiras, né? Conforme o espaço, o terreno que a gente arruma, a gente vai e faz culto mesmo público, né? Assim até hoje? Até hoje a gente faz, né, culto evangelístico. Certo. A gente chama de cruzada de fé, né? Onde muitas pessoas vêm, é tudo feito louvores conhecidos, né? Então é feito os louvores, e as pessoas vêm, a gente traz uma palavra rápida de 20, 25 minutos, as pessoas vêm para frente, aceitam Jesus, são curadas de muitas enfermidades, né? Tremendo, hein? Então é um trabalho assim que Deus deu no ministério, a gente congrega. Então desde lá para cá eu congrego nesse ministério, salvo alguns anos, né, que a gente saiu para outros estados. Sim. Na questão do nosso trabalho secular. E aí por não ter este ministério nestes estados, a gente congregou em outros ministérios, né? E aí começamos a congregar com 18 para 19 anos. E com 19 anos, eu estava mais ou menos um ano convertido,
tinha uma jovem, né, que hoje é minha Eu esposa. ia perguntar dela. É. E eu lembro que desde adolescente, assim, eu soube depois, obviamente, mas à época ela já trabalhava com crianças, né, na igreja. E, a igreja no início era um prédio pequeno, então era bem próximo onde eram trabalhado com as crianças durante a reunião e tinham janelas venezianas, assim, onde ela deixava aberto. Então, eu comecei a olhar para aquela menina, né, e senti algo de Deus, assim, pastor. É algo que até aceitar Jesus a gente olhava de uma forma, né? Certo. Para talvez tentar escolher, enfim, analisar como ter uma namorada ou uma futura esposa. E ali eu estava analisando assim, eu estava olhando para Deus me dar uma pessoa, né? Que fosse dele. E eu lembro que eu olhava para ela, obviamente eu achava ela bonita, bela, mas eu via também a presença de Deus na vida dela. E eu comecei a entender que era de Deus. E aí eu lembro que eu saía às vezes no meio da palavra e ia lá para espiar ela veneziana, ela fechava a veneziana, né? Para mim não ficar olhando para ela. E aí isso foi umas 2 semanas, e aí depois eu chamei ela para conversar junto com a mãe dela. E aí fui falar com o meu pastor, né? E aí vai para os jovens que nos assistem através desse podcast. Jovem, você que deseja, né, e é a vontade de Deus que você case, que você, né, tenha uma família, que você tenha uma esposa abençoada, um marido abençoado. O primeiro passo que nós precisamos fazer quando somos jovens, né, isso nós aprendemos em Deus. Quando Deus nos mostra, quando nós entendemos, né, temos o desejo de conhecer uma pessoa, né, mais profundamente, namorar, casar, nós precisamos primeiro falar com a nossa liderança, para ele nos dar uma direção, para nos orientar, para nos dizer o que fazer, quais os passos ter, né? Agir corretamente, Agir né? corretamente. E aí eu fui procurar, né, o pastor. E para minha decepção na época, né? Vamos orar 30 dias. Eu disse, mas como assim orar 30 dias, né? Eu só quero namorar, não quero. E aí oramos 30 dias, fomos submissos. Passaram-se 30 dias e a gente foi falar com ele novamente. Nós dois então já entendimos que era de Deus, eu e a minha futura namorada e esposa. E ele nos abençoou, ficou 1 hora e pouco conversando conosco, Deus toda a direção. E aí namorei 1 ano e já ainda jovem, com 20 anos, casei, né? Com a Karine, que hoje estamos casados já há 24 anos, né? Temos um casal de filhos. E essa menina, na época, foi uma mulher que realmente Deus colocou na minha vida, né, pastor? E aí casamos bem jovens, como eu disse, estamos trilhando um caminho aí abençoado, né? Dentro da vontade de Deus. Antes de você continuar aí falar um pouquinho sobre, né, você e a Karine, tudo, né? A vinda do filho, né? Da filha. Sim, né, sim. Nesse tempo em que você conheceu Jesus Cristo, né? E a sua mãe, como que ela reagiu nisso tudo? Como que era isso daí? Então, a minha mãe, né, pastor, imagina, eu com 18, um pouquinho antes ali, Porque você morava com ela ainda, morava né? com ela, sempre morei com a mãe Sim. antes de casar, né? Sempre Sim, morei sim. com a minha mãe. E eu era alguém do mundo, né, pastor? Eu trabalhava, estudava de segunda a sexta, às vezes eu saía 11 da noite da escola e não ia para casa. Aham. Chegava sábado de manhã, né, às vezes alcoolizado, né, virado à noite, eu dormia um pouquinho, já saía de novo. Então eu era alguém do mundo, né? Não muitas decepções, mas tinha causado algumas decepções para minha mãe, né, algumas reclamações, algumas vergonhas fiz ela passar. Eu ia perguntar isso também pra você, Isso. como que ela reagia É. antes de você conhecer Cristo, né? Então ela era alguém, assim, que tinha uma frustração com o filho que tinha até então. Eu poderia Aham. dizer isso, né? Era alguém que tinha um medo de como seria o futuro do seu filho. Não tinha certeza de que seria um homem correto, um homem, né? Mesmo perante a sociedade, assim, que agiria corretamente. E aí, quando eu aceito Jesus, de uma hora para outra, de uma semana para outra, de um mês para o outro, ela vê o filho dela trancado o sábado o dia inteiro no quarto. E aí ela chamou esse meu amigo que tinha me apresentado Jesus, o Marlon, o nome dele. Marlon, eu preciso falar contigo, o que houve? Eu acho que o Jefferson está entrando em depressão, ele está com algum problema, ele fica o dia inteiro, sábado, domingo no quarto, e ele sai com a cara inchada de chorar. Eu não sei o que está acontecendo agora, ele está com a Bíblia embaixo, para cima e para baixo, ele só quer ir na igreja, trabalhar e estudar. Igreja, trabalhar e estudar. Só fala de igreja. E aí esse jovem, sabendo, né? Tinha se reconciliado, no dia que eu aceitei Jesus, ele se reconciliou. Sim. Foi algo lindo, assim. E disse para ela, não, fica tranquila, o que está acontecendo com ele é algo lindo, né? Deus vai falar com ele. E aí, realmente, pastor, assim, por uma orientação de obreiros da época que eu me converti, eu me aprofundei em buscar a Deus. Eu passava 3, 4 horas no meu quarto, lendo, orando, né, chorando diante de Deus, Deus me tomando. E assim foi durante aqueles 2 anos, mais ou menos, que eu fiquei solteiro antes de me casar, convertido. A minha prioridade era buscar Deus. Então isso estranhou, né?
ficou estranho para minha mãe. E eu lembro que, obviamente, mãe, nós precisamos ir no culto, eu quero que a senhora vá no culto, né? Vamos estar juntos. E ela foi no culto comigo. Sim. E eu lembro, assim, da primeira reunião que ela foi comigo, como eu disse, né? O ministério onde nós pregamos até hoje, ele é muito voltado, assim, para essa área da libertação, da cura, de milagres. E a minha mãe foi e ela se manifestou, assim, com alguns demônios, com dificuldades na sua vida. Tiveram que segurar ela de 4 irmãos, assim, para poder, né? Ela não se machucar. E aquilo, no primeiro momento, me entristeceu um pouco. Minha mãe, né? Alguém que eu amo, alguém que tinha todo um esforço, enfim, minha mãe, né? E agora eu via ela ali, eu já conhecia um pouquinho, né? Vendo ela se manifestar com demônios, com dificuldades. Ela pôde ser atendida, né? Por um pastor na época. E aí eu fui descobrir que ela havia frequentado terreira, né? Havia frequentado alguns lugares que não agradam a Deus. E realmente ela tinha alguns demônios que o prendiam, ela tinha algumas amarras na sua vida e ela pôde ser liberta, né? Pôde ser transformada. E é uma alegria, pastor. Então, assim, a nossa família, né? A minha família, ela começou através da minha vida, né? Ainda um jovem, inseguro, medroso, né? Que decidiu aceitar Jesus e caminhar com ele e buscar ele. E 2 anos atrás, esse homem que foi meu padrasto, a gente veio a falecer, né? Teve uma enfermidade aí muito, muito forte na sua vida, que pegou ele muito rápido assim. E há 2 anos atrás a gente enterrou ele, né? Partiu deste mundo. E eu lembro que ele faleceu numa sexta-feira, de quinta para sexta, ele já estava hospitalizado, e eu fiquei com ele no hospital, de quinta para sexta. E ele não havia aceitado Jesus ainda. Eu estava naquele hospital e naquela noite Deus me disse, amanhã eu vou levar ele. Ele já estava bem debilitado, pesava mais ou menos 40 quilos, um homem alto, muito magro, já não falava mais, muito pouco. E eu falava muito perto do ouvido dele, eu disse, tu sabe que Jesus te ama, tu sabe que Deus quer fazer algo na tua vida, Ele quer ter uma eternidade contigo. Enfim, levei ele a entender, e aí escorreram as lágrimas nos seus olhos. E eu disse, tu vai pegar da minha mão, eu vou fazer uma oração. Se tu conseguir falar, ele já estava com um tubo de oxigênio, então era muito difícil ele falar. Então eu quero que tu aperte a minha mão pro sim, e se não, você não aperta a minha mão. E eu fiz a oração para aceitar Jesus, e tu quer aceitar? Ele apertou a minha mão. Uau. E eu pude orar com ele. E foi o momento da presença de Deus naquele hospital. Então, ele aceitou Jesus e tem uma convicção que mora com o Senhor hoje. Então, através da minha vida, pastor, através de um jovem, né, que não conhecia nada de Deus, Deus pôde fazer minha mãe, meu padrasto, o meu pai. Meu pai é uma história interessante, pastor. Eu, como não fui criado por ele, meu pai sempre teve muitas posses, financeiramente falando. É um homem que teve dinheiro, né? E eu vim descobrir depois, 6 irmãos por parte de pai que eu não conhecia. E o meu pai, depois que eu fiquei maior, ele, às vezes eu via que ele ia assim, eu faço aniversário no mês de dezembro. Então no mês de dezembro, o máximo que eu via ele era 5 minutos no mês de dezembro, que ele ia na minha casa, levava um presente para mim, né? Uma caixa de bombom, algo assim, para o meu aniversário e já para o Natal. Vale para os dois. 5 minutos, nunca recebi um abraço do meu pai, nunca ouvi um eu te amo, nunca ouvi uma orientação, obviamente. E eu lembro que meu pai, então, ele tinha uma família. Como eu disse, a minha mãe teve um relacionamento com ele, ele já era casado. Então, por ter esta família, que ele sempre teve, a família não sabia que eu existia. Porque eu era um fruto de um relacionamento, de uma traição dele. Que a esposa ele não gostaria que soubesse. E nos últimos 8 anos da vida dele, 8 anos antes dele falecer, certa vez eu liguei para ele e disse, pai, eu preciso me apresentar para minha madrasta, para tua esposa, para os meus irmãos, eu quero conviver com os Isso meus você já estava sobrinhos. com quantos anos? Isso, pastor, fazem 10 anos, fazem também 2 anos que ele faleceu. Isso fazem 10 anos mais ou menos, né? É. 10 anos mais ou menos. Eu estava com 34, 35 Sim, anos, já tinha mais ou passado menos. esse tempo já. Todo esse tempo, né? Eu estava com uns 34 anos de idade, mais ou menos, 35. E aí, disse, pai, eu preciso me apresentar. Então, assim, dia 22 de dezembro ele faz aniversário, meu pai.
No dia do seu aniversário, eu vou ir à sua casa, vou chegar lá e vou me apresentar. Então, se o senhor quiser conversar, né, com a sua esposa, eu tinha 2 irmãos que moravam com ele ainda. Ok, se não, eu vou chegar e vou me apresentar. Não, tá bom, tal. E assim eu fiz, pastor. Dia 22 de dezembro, peguei meu automóvel, tinha só o meu filho à época, né, não tinha minha filha mais jovem ainda. Peguei minha esposa e fui para lá. Minha esposa estava grávida da minha filha, o segundo filho, que foi a minha menina. Eu fui a 20 por hora, né? 20 por hora, orando, era algo difícil para fazer. Com certeza. Cheguei em frente à casa dele, a casa estava cheia, tinha um salão de festa na casa, até porque era aniversário dele. E eu muito nervoso, meu menino já pulou do carro, já saiu correndo, né? E aí, para minha surpresa, a minha madrasta, né? No portão. E aí meu menino saiu correndo, uma criança pequena, ela já abraçou, veio ver o vô. Então ele já havia comentado, né? Eu desci, ela me abraçou, ela disse, seja bem-vindo à família, me recebeu muito bem. Eu cheguei e tinha uma mesa muito grande, né? Era perto do almoço já, com os meus tios, pude conhecer meus tios, minhas tias, pude abraçar o meu pai pela primeira vez. E aí era o aniversário dele. E aí, já sabedor de que eu era já um pastor à época, por respeito assim, ele também não cristão, ninguém da família é cristão, ele disse, o meu filho está aqui. E eu quero pedir que ele faça uma oração, antes de nós cantarmos os parabéns. E aí na hora Deus me tomou, misturou uma emoção com o espírito. Com certeza. E eu disse, eu vou poder orar pelo meu pai. Uau. Eu vou poder orar pela minha família, pelos irmãos que eu conheci agora. E aí eu pude orar. Eu pude abençoar o meu pai pela primeira vez presencialmente. E Deus tomou o ambiente. Meu Deus do E uma céu, tia já pastor. começou a chorar. E uma irmã minha já veio e me abraçou enquanto eu orava. E foi algo lindo de Deus. Mas era um pai que não me criou, pastor. Era um pai que nunca me amou. É um pai que, aos olhos da sociedade, do mundo, eu tinha todos os motivos para não conviver, para não gostar dele. Para, quem sabe, até odiar ele, né? Porque eu tinha irmãos, como eu disse, ele tinha uma situação financeira muito boa. Eu tenho um irmão que é advogado, que ele pagou a faculdade. O outro é engenheiro. A outra é dentista. E eu, com 10 anos, tive que vender picolé e algodão doce na rua. Eu tinha que comer um aipim, como eu disse, que a minha mãe plantava no quintal de casa. Eu tive que trabalhar de dia e estudar à noite, sendo ainda uma criança com 14 anos. Mas eu entendi na palavra de Deus que eu precisava honrar o meu pai. Ele ficou sabendo dessa história sua aí também, não? Ficou sabendo tudo, né? É. Depois sentei, conversei com ele. E eu entendi que eu precisava honrar o meu pai. E dali para frente, aí uma palavra, né, para você que, quem sabe, foi desprezado, não teve a orientação, o amor, o cuidado que você esperava do teu pai ou da tua mãe. Não olhe para isso. Não olhe para, quem sabe, a atitude errada do teu pai e da tua mãe. Mas olha para o tempo, para a oportunidade que Deus, quem sabe, está te dando a partir de hoje, a partir desse podcast. Quem sabe você que nos assiste precisa, né, fazer uma ligação para o teu pai, para tua mãe, mandar uma mensagem no WhatsApp, dizer que você ama o teu pai, que você ama a tua mãe, né? Perdoar o teu pai e tua mãe e olhar para os anos, para o tempo que você, para a oportunidade que você ainda tem daqui para frente de conviver com o teu pai, com a tua mãe, de amar e de levar, quem sabe, Jesus para ele ou para ela. E aí eu pude, pastor, então, a partir daí, conviver com meu pai. E eu convivi durante 8 anos. Também fazem 2 anos que ele faleceu. Assim como o meu padrasto. No mesmo ano, né, os dois partiram. E eu pude ir, obviamente, no velório e no enterro também do meu pai. E nestes 8 anos que eu convivi com ele, pastor, foi algo interessante, que eu orei e disse, Deus, eu vou conviver, eu vou ter uma comunhão tão intensa com meu pai, porque eu quero recuperar esses 35 anos. E eu orava com meu pai, pastor. Eu levava a presença de Deus para ele. Nos últimos 2 anos da vida dele, ele teve uma enfermidade que ele ficava só na cama e na cadeira de rodas. Eu ia lá, eu tirava meu pai da cama, eu colocava na cadeira de rodas, eu levava meu pai para passear, né? Nós conversávamos sobre tudo. Eu lembro que eu já um pastor, um homem com 2 filhos, né? Um homem já grande, criado, pude dizer para meu pai, às vezes sem precisar de uma orientação, mas querendo ela. Eu pude sentar com meu pai e dizer, pai, me diz como eu faço isso aqui. E eu pude ter essa orientação. Ele disse, meu filho, mas tu não precisa. Tu é um homem melhor que eu.
tu é o homem mais correto que eu. Eu disse, não, pai, eu preciso de uma orientação tua. E ele me dava algumas direções e eu pude conviver com meu pai. E um dia ele me disse, eu tenho 7 filhos contigo, mas o filho que eu mais gosto de estar é contigo. Como eu queria ter convivido antes contigo. Como eu queria ter tido uma comunhão antes contigo. E aí um dia ele me disse, eu quero que tu me perdoe. E foi um momento extraordinário. Obviamente, perdoei meu pai. Eu disse, pai, não tem nada. Vamos para frente. E eu lembro, pastor, que normalmente eu ia aos domingos, né? Visitar meu pai. E teve um sábado à tarde que a minha esposa disse, Jefferson, vamos lá visitar o teu pai. Nós precisamos ir hoje visitar o teu pai. Eu disse, não, nós temos algumas coisas para fazer. Na época eu tinha cultos no sábado à noite. Amanhã vamos lá. Ela disse, não, tu não tá entendendo. Nós precisamos ir ver o teu pai hoje. E aí eu entendi assim, vamos lá. Então, sábado à tarde cheguei lá. Meu pai estava já acamado, né? Eu olhei pro meu pai e vi que ele estava ruim. Ele não estava muito legal naquela tarde. E aí eu fui e falei com a minha madrasta, com a minha irmã que morava em frente à casa dele. Disse, olha, o pai não tá legal, acho que era legal nós levarmos ele na clínica e tal. Não, não, tu não precisa ir junto, nós vamos levar ele então. É, a minha madrasta então me falou, nós vamos, eu e a Angélica, que é a minha irmã, vamos levar ele na clínica, tu não precisa ir junto, né? Porque na época já tinha assim um ciúme, eu fui que cheguei depois. Eu disse, ok, sempre respeitei, né? Mas por favor, levem ele. E aí, já colocaram no carro, saíram com o carro para levar ele. Obviamente, me despedi, né, do meu outro irmão. E fui para casa com a minha esposa. Quando eu estava chegando em casa, eu disse para minha esposa, desce do carro, fica em casa que eu vou ir lá na clínica. Deus falou comigo que eu tinha que ir lá na clínica. Quando eu chego na clínica, minha irmã e minha madrasta estavam estacionando o veículo também, né? Que tinham levado ele, chegamos juntos. E ele estava na carona do banco da frente. Então eu cheguei para pegar ele e pôr numa cadeira de rodas para levar, né, para adentrar na clínica. E quando eu pego ele no banco do caroneiro na frente, eu já percebi que ele estava sem vida. Coloquei a mão, vi que não tinha mais pulso. Coloquei naquela cadeira de roda, entrei rápido para dentro da clínica, disse, não está muito legal, meu pai precisa de atendimento. Já levaram rapidamente, colocaram em uma maca, pediram para eu me retirar. Alguns segundos depois, a médica me chama. Mesmo momento, praticamente. Infelizmente, teu pai já está sem vida. Eu pude, né, pastor, os últimos momentos, o último momento, quem teve com meu pai fui eu, né? E praticamente morreu nos meus braços. Olha só. E aí a médica disse, pois então, né, teu pai está sem vida já. E eu disse, então, lá fora está a esposa dele, está a minha irmã. A senhora vai dar a notícia, quer que eu fale? Não, eu posso dar, mas se o senhor quiser, eu disse, não, deixa que eu falo. E eu pude ir lá fora, né, pastor? E se quero dar a notícia que o pai partiu, para ser minha madrasta, minha irmã, choramos juntos. Pude orar com elas. Eu disse, a médica autorizou, se vocês querem dar uma olhadinha nele. E aí quando eu entro lá, já está tapado com lençol, né, pastor? A gente já estava sem vida. E a enfermeira tira o lençol do seu rosto para a gente pudesse ver só mais o corpo ali por alguns minutos. E aí, no momento de dor, no momento de luto, né? Minha madrasta entrou em desespero, minha irmã. Eu, obviamente, muito triste também, mas o Espírito Santo na nossa vida é interessante que em todos os momentos Ele está conosco, que nos consola e nos dá força, nos dá entendimento e direção para todos os momentos. E eu pude pegar firme no braço das duas e dizer, olhem para mim. Por favor. O pai hoje está melhor do que nós três aqui. Ele já está com o Senhor. Ele aceitou Jesus, né? Deus pôde me usar, inclusive, naquele momento final, né? Uau. Do meu pai. E estes 8 anos que eu convivi com ele, pastor, foram momentos intensos, como eu disse, de alegria, né? Onde eu pude ter a oportunidade. Que quem sabe, quem nos assiste, né? Através desse podcast. Quem sabe, como eu disse, você precisa mandar uma mensagem, um WhatsApp para o teu pai, para tua mãe. Mas quem sabe não. Quem sabe alguns moram com seus pais,
mas não estão tendo esse relacionamento de intensidade. E quando eu falo intensidade, eu quero falar assim no sentido de amar-se, de se abraçar mais, de dizer mais eu te amo, né? De dizer mais, né? Entender que Deus quer tomar a tua vida como filho, como filha, para abençoar o teu pai, para honrar de fato o teu pai e a tua mãe, né? Tira um tempo com teu pai e com a tua mãe para ouvi-los, para tomar, né? Se fosse aqui do Sul, para tomar um chimarrão, para tomar um café, quem sabe em outro lugar do Brasil e do mundo, você que nos assiste através desse podcast, né? Tire tempo para estar junto com teu pai e com a tua mãe, e certamente Deus vai se alegrar, né? É uma forma de honrar, estar junto, estar perto. Porque muitas vezes, pastor, a gente está perto fisicamente, mas está tão longe, né? É isso aí. Nos dias de hoje, principalmente, né? Com as mídias, com as redes sociais, com a internet, a gente está muito perto, mas muito, estando perto, às vezes estamos longe, né? É muito forte tudo isso que você compartilhou agora e também, é, às vezes, né, enquanto você falava assim, a gente vai refletindo, você pode ser a pessoa, tá? Meio as adversidades que você possa ter passado no meio da família, ausência de pai, ausência de mãe, É, né? Porque os pais agiram de uma forma errada, mas você como filho pode mudar essa história, né? amém, O Senhor disse para Abraão assim, ó, "Sê tu uma bênção", independente se o pai dele era um idólatra, né? perfeito, Adorava outros deuses, mas não, seja você uma bênção, isso, né? E conforme você foi falando, foi isso que eu fui percebendo, como Deus te usou, né? Então você amém, também pode ser uma bênção na sua família. Você pode ser um agente de Deus para ser um restaurador, amém, né? De algo que estava totalmente conturbado, né? E então se disponha para o Senhor. Amém, queridos? amém. E agora vamos voltar para a Karina, né? Sim, Para a sim, pastora Karina, né? Então claro, vocês se conheceram e aí veio a parte de namoro, autorização, né? Todo o direcionamento que vocês receberam, né? Para começar claro. a namorar. E como que foi o decorrer disso tudo, né? Uhum. Então, a gente começou a namorar ali, então, com a direção e a bênção do nosso pastor. E 1 ano e 2 meses de namoro, casamos. E aí, né, pastora, também um jovem humilde como eu, né, não tinha, assim, um salário muito alto. E aí tem toda aquela preparação do casamento, como fazer, como não fazer, onde morar, né, mobília, enfim. E eu disse para minha esposa, nós precisamos casar. Casar, né, não é bacana, assim, dois jovens cristãos ficar muito tempo namorando. Na verdade, você que nos assiste vai uma orientação aqui, né? Jovem namora para casar, jovem É isso cristão, aí, é né? isso aí. Então, quando você pensar em namorar, você precisa dizer assim: eu estou casando, eu vou ficar um tempo, né, somente para organizar aí as questões de para poder ter uma mobília, onde morar. Mas você precisa entender que não, crente, jovem cristão, não faz testes, não faz experiências, namora para ver se vai dar certo, né? Precisa morar e ter convicção em Deus e namorar para nos preparar para casar, né? Responsabilidade, né? Ser Algo responsável, responsável, né? algo responsável. Então aí, pastor, então tinha essa dificuldade, né? E, e a minha esposa, né, é filha única, Karine é filha única, e os seus pais tinham uma condição um pouco melhor, assim. Então eles moravam numa residência muito grande, né? Tinham ali 10 peças, uma garagem grande, 2, 3 banheiros na casa. E tinha espaço também no terreno se quisesse fazer uma outra casa, né? E aí eu fui falar com o meu sogro, na época, né? Pai da minha namorada. Disse, então, a gente está querendo casar e eu queria ver se a gente pode fazer uma situação no terreno aqui, ou dividir a casa. Aí ele disse para mim, quando eu fui casar, Jefferson, se fosse para mim morar no pátio ou na mesma casa dos meus sogros, eu não casaria, né? Mas, se você quiser, a gente pode daqui a pouco dividir a casa aí, pega 2, 3 peças para ti, um banheiro, né? Eu disse, pois é, mas então eu vou aceitar. É. E assim foi, pastor, casamos, né? Um casamento abençoado, né? Pastor Isaías Figueiró, que hoje é o presidente do ministério, pastor Paulo Figueiró fez nosso casamento, uma presença de Deus incrível, a gente fez o nosso casamento diferente, né, na questão religiosa, na sexta-feira casamos no civil, e no sábado à noite era o culto principal do ministério à época. Já o ministério já tinha crescido, tinha mais ou menos, não muito grande, mas tinha mais ou menos uns 1.000 membros, e no sábado à noite, então, nós tivemos o culto, e após o culto, né, foi o nosso casamento. Então, a igreja estava lotada, né, e aí o pastor veio, ministrou a palavra, tudo, teve o culto normal, culto um pouquinho mais rápido, e em torno de 9h30 da noite começou o nosso casamento. Eu tive a oportunidade de convidar todos os familiares e eu coloquei no convite que o casamento era às 8, que era o horário do culto.
Então todos participaram do culto e após então o casamento. E aí ficaram, a grande 80, 90% dos irmãos que estavam no culto ficaram para o casamento também. Então a igreja estava lotada, né? E aí foi uma presença de Deus, Deus nos abençoou, né? Selamos algo em Deus, fizemos essa aliança. E aí morei durante 2 anos na casa do meu sogro. Aham. E aí Deus nos deu a oportunidade, compramos a nossa casa, né? Depois de 2 anos nos mudamos, a nossa casa própria. E quitamos ela agora há pouco tempo, né? Fizemos em muitos anos, quitamos ela para misericórdia de Deus. E aí passaram-se os anos, né, pastor? Nós estávamos... começamos a entender o que Deus tinha para nós como casal. Como fazer, né, em que área servir. Ela trabalha desde a época até hoje com crianças, nunca parou de trabalhar com crianças, né? Na igreja. E eu ali com nós dois com jovens, e aí foi passando o tempo. E Deus levantou assim, nos levou para essa área de cura, de milagres, de orar pelas pessoas, nos levou para a área de aconselhamento, né? Para aconselhar pessoas. Depois passamos a trabalhar também com casais, para aconselhar casais, e foi nos direcionando. Mas nós estávamos mais ou menos, nós estávamos 5 anos casados, né? Planejamos ter o primeiro filho, né? E aí, 5 anos casados, minha esposa então engravida, e nós morando aqui em Novo Hamburgo ainda, né? Meu primeiro filho nasceu em Novo Hamburgo. Ele tinha mais ou menos 10 meses, 9, 10 meses, meu bebê, né? Meu filho mais velho. E a gente foi a trabalho, uma oportunidade de trabalho, nos mudamos para Santa Catarina, que é um estado vizinho aqui. 600 quilômetros mais ou menos daqui onde estamos hoje, de Porto Alegre. E nos mudamos a trabalho, meu filho fez 1 ano lá em Santa Catarina. Estamos ali trabalhando, fomos congregar no outro ministério, né? Servimos nesse ministério, mas ficamos mais ou menos 1 ano neste estado. Voltamos para cá, ficamos mais ou menos, meu filho tinha 1 ano e pouquinho ali, quase 2 anos na verdade, ficamos 4 meses de novo em Novo Hamburgo, e por uma oportunidade profissional nos mudamos para Juazeiro do Norte, no Ceará, né? Lá começamos a trabalhar, e aí percebemos que o meu filho já com 2 anos não falava, né, pastor? Estou adiantando aqui um pouquinho do Santo em Deus e nessa linha aí, e não falava, a gente chamava ele, não nos olhava, não nos atendia, né? Nós entendemos que ele não estava ouvindo. E aí lá em Juazeiro do Norte fomos fazer um exame chamado Bera, que ele é um exame que mostra em detalhes, né? Um exame muito aprofundado, que mostra se a pessoa está ouvindo, se não está, e nos dá o resultado. Até por ele ser bem pequeno, não falava nada e não saberia nos explicar se estava ouvindo bem ou não, então a gente tinha que fazer esse exame. Feito esse exame lá, os médicos nos tranquilizaram. Olha, está tudo dentro do normal, ele ouve, porém ele tem o tempo dele, descansem. Fiquem tranquilos, pais. Ok, bênção de Deus. O exame deu que tá tudo ok. Tudo ok. Lá no Ceará, né? No estado do Ceará. Passaram-se mais alguns meses, voltamos para Novo Hamburgo. E ele já então com 2 anos e meio, um pouco mais, já não falava nada. Fomos a um outro profissional, né? Outro médico aqui em Novo Hamburgo. Nos pediu este mesmo exame aqui em Novo Hamburgo, aonde mostrou surdez profunda bilateral, ou seja, dos 2 ouvidos. Para quem está nos assistindo através de podcast, para você ter uma ideia, meu filho escutaria no máximo um barulho de avião se estivesse ao lado, ou seja, não ouvia nada. E aí, para um pai ou para uma mãe receber uma notícia, um diagnóstico desse, né, pastor? Não é fácil, né? Imagine só, a gente temente a Deus, servindo a Ele, andando com o Senhor, né? Procurando ter uma vida reta. Ter a notícia de que você vai ter um filho surdo. Em um primeiro momento, pastor, no momento da notícia, assim, chegamos em casa, dobramos nosso joelho, eu e minha esposa, fomos orar. Oramos com ele, já começamos a declarar cura. E procuramos, a partir dali, querer entender, não questionar Deus, mas entender o que Deus queria fazer através disso. E aí vai, né, uma orientação divina, assim, que Deus nos deu à época. Quando nós recebemos uma notícia que aos nossos olhos parece ser ruim, que parece que vai nos trazer algum dano, nós precisamos entender e crer que não é uma notícia ruim para nos trazer dano. Mas aquilo que aos nossos olhos muitas vezes é uma notícia não muito bacana, que não nos alegra no primeiro momento, pode ser uma oportunidade para nós glorificarmos o nome do Senhor e termos oportunidades que até então nós não tínhamos. Por que eu falo isso? Através desse exame, então, foi diagnosticado, né, que o meu filho, então, tinha surdez profunda. E aí passamos a buscar outros profissionais,
né? Colocamos o aparelho auditivo, que era muito caro na época, né? Fomos abençoados através de homens que nem cristãos eram, para nos abençoar com este aparelho. Não adiantou, afinal de contas a surdez dele era profunda. E certa feita, meu filho tinha mais ou menos já uns 5 anos de idade, a gente tentando em várias formas tentar ajudá-lo para ele ouvir e se desenvolver. A minha esposa estava com ele numa fonoaudióloga e ela disse, olha, chegou no Brasil um procedimento chamado implante coclear. E aí, rapidamente assim, não é o mérito que nós queremos entrar, ele é um procedimento que nasceu na Austrália e à época estava então chegando ao Brasil. Porém, ele precisa ser feito no máximo com uma criança até 6 anos. Porque após os 6 anos não dá o resultado esperado. Porque o cérebro já entende que a pessoa não escuta e é mais difícil de voltar a fazer o cérebro entender que a pessoa precisa ouvir para depois poder falar. Então nós estamos contra o tempo, mas é esse procedimento, onde é aberto a cabeça, é tirado o ouvido, é uma cirurgia bem complexa, né, de uma complexidade grande, e é colocado, né, nós temos uma parte do ouvido chamado cócclea, onde é colocado fios elétricos, enfim, é um ouvido biônico dentro da cabeça. E ele também é um procedimento caro, onde ela nos dizia à época, onde o SUS ainda não alcança. Nós tínhamos um planinho médico, meu filho é ambulatorial, pastor, não era um plano médico que alcançaria uma cirurgia desta complexidade. Ok, benção, vamos ver. E aí nos indicou, tinham só 2 médicos no estado do Rio Grande do Sul que faziam esse procedimento. Vamos a Porto Alegre, conversamos com ele, sim, dá para fazer. É um valor altíssimo, nos falou o valor à época. Imagina, meu filho hoje tem 18 anos, isso fazem 12 anos atrás. O valor para fazer um ouvido era R$62 mil à época. Uau. Eu olhei para o meu veículo simples que eu tinha, olhei para a casa que eu, na época, estava recém começando a pagar, olhei para o pouquinho que eu tinha guardado, eu disse, nós vamos fazer esse implante. Eu perguntei para o doutor, em quantas vezes o senhor parcela? Não, a minha parte aqui eu parcelo em 3 vezes. Bom. E o hospital lá não parcela. Eles não parcelam, até porque eles não têm uma segurança. Não é como comprar um veículo, você deixa o veículo, né, consignado, Sim. se não paga, toma. Não tem uma garantia se você não pagar. Algo que eles possam lhe tirar. Então eles não parcelam, nem tenta que não vai dar. Mas de qualquer forma, então, se vocês tiverem a condição, tá aqui o telefone do hospital, do responsável, para vocês entrarem em contato, né, para acertar a parte lá e combinar. E o meu número vocês já têm, eu posso parcelar em 3 vezes. Eu saí daquele hospital, pastor, com uma convicção no meu coração de que Deus daria uma oportunidade para nós fazermos este procedimento. Porque eu não creio, já desde muito jovem, depois que eu aceitei Jesus, em coincidência. Eu creio em Deus nos dirigindo e colocando pessoas diante de nós, para que aquilo que Deus quer que se cumpra na nossa vida, de fato se cumpra. E no outro dia eu fui para o meu trabalho, e aí eu tinha o telefone dessa pessoa do Hospital de Clínicas em Porto Alegre. Eu liguei, a pessoa não estava, me deram um e-mail, não, manda um e-mail. E eu mandei um e-mail e pedi para Deus, vai comigo digitar esse e-mail. E digitei o e-mail. Olhei para o salário que eu ganhava, minha esposa também, o salário que ela ganhava, o que nós tínhamos e tal. E eu coloquei nesse e-mail, eu posso dar tanto de entrada. E eu preciso parcelar em tantas vezes, eram muitas vezes, pastor, o restante, para que eu possa cumprir. Aguardo um retorno. No outro dia não veio o retorno. 2 dias não veio o retorno. No terceiro dia, eu abro a minha caixa de e-mail e tinha um e-mail do retorno. Pensa numa dificuldade para abrir esse e-mail, né, pastor? Porque era um retorno em algo que faria toda a diferença na vida do meu filho. E para a glória de Deus eu abro esse e-mail e no e-mail estava: ok, estamos de acordo com o parcelamento, com o valor da entrada, segue a conta para fazer o depósito da entrada, só combina com o teu médico então o dia para cirurgia, acerta a parte dele, está resolvido. Lembre que o médico falou, nem tenta ir lá porque eles nunca parcelaram. Eles não vão parcelar. Mas quando Deus está conosco, né, pastor? É isso aí. Quando Deus está conosco, quando Ele está no propósito, quando Ele cuida de nós, quando nós cremos assim, né, as coisas acontecem. Eu peguei aquele e-mail, mandei para o médico. No outro dia ele me ligou, olha, a secretária dele, na verdade, né? Olha, é impressionante, ok, mas liberaram lá. E o doutor aqui é o seguinte, também ele vai parcelar um pouco mais para vocês. Ele está na causa aí também. Já conseguimos parcelar também da forma que nós queríamos com o doutor, que até então era só em 3 vezes. Sim, sim. Resumo, 15 dias depois, meu filho estava no bloco cirúrgico, uma cirurgia delicada, afinal de contas é aberto a cabeça. Quantas horas? Foram 5 horas de cirurgia, né? Para uma criança então de 6 anos, fizemos esse procedimento. E é feito o procedimento, vem para casa e na hora ele não sai ouvindo, porque não é ativado,
né? Tem essa parte interna e tem uma parte que fica externamente, que uma parte ligada à outra, então faz a pessoa ouvir. Passaram-se 30 dias, a gente foi então para a ativação deste implante. Ou seja, o meu filho ouviria pela primeira vez. Chegamos à sala da fonoaudióloga lá do Hospital de Clínicas, estava toda a equipe médica de fonoaudiólogos especializados, ativaram. E quando ativaram e ele passou a ouvir, eles começaram a bater, ele não tinha ouvido nenhum som com 6 anos, mas ele já falava Libras, que é a língua brasileira de sinais, que ele já ia numa escola infantil para surdos, então ele falava fluentemente a língua de sinais, a minha esposa já falava muito bem e eu um pouquinho. Ok, então nós íamos falando em sinal para ele, obviamente ele não sabia falar, porque ele tinha que aprender a falar. Tudo bem, funcionou, pais tal, estão liberados, a gente saiu, e o nosso carro estava no pátio do hospital que tinha muitas árvores. E onde tem muita árvore tem passarinho. E eu lembro que quando nós estávamos chegando no carro, ele ficou apavorado. E aí, como ele falava Libras, ele fez o sinal do passarinho para minha esposa e perguntou, é passarinho? Então ele escutou pela primeira vez o som de um passarinho. E aí, como um pai, como uma boa mãe, né? Nos alegramos, enfim, nos emocionamos, fomos para casa. Porém, tinha todo um processo pela frente. Ele tinha, até hoje, ele faz 2 vezes por semana fonoaudiólogo, para aprender a falar, para aprender a se comunicar, enfim, né? Para desenvolver a fala. E passaram-se, eu acredito que em torno de 2 meses após esse procedimento. Eu lembro que eu chego no final do dia em casa e a minha esposa disse, eu e o Daniel temos uma surpresa para ti. Olha que legal, o que que é? E aí eles tinham combinado, né? E ele olhou para mim e falou, papai. Pela primeira vez, né? Depois de 6 anos e pouco. Então isso alegrou muito o coração, enfim, né, pastor? Passaram-se os anos e por o meu filho ser surdo, a gente começou a participar, né? Fazer parte a gente chama assim, da comunidade surda, né? Conviver com outros pais de filhos surdos, conviver com pais surdos que têm filhos ouvintes, ajudar, orientar, estender a mão, né, pastor? Poder levar Jesus para estes surdos, né? Poder levar aquilo que Deus tem para eles, porque hoje, né, ainda é muito limitado o acesso dos surdos. Por exemplo, o surdo vai a uma reunião, a um culto, ele não vai entender o que está sendo ministrado se não tiver um tradutor e intérprete de Libras. Ele não vai ouvir o louvor, né? Ele não vai estar, ele vai chegar e vai sair, quem sabe. Deus pode fazer, obviamente, pode fazer pelo Espírito algo na vida dele, de um surdo, mas ele não vai ter nenhuma orientação para ser edificado, para crescer, para se desenvolver. Então passaram-se uns anos, a minha esposa se aprofundou, né, em estudar Libras, hoje ela é já há alguns anos formada, tradutora e intérprete de Libras, hoje ela é professora na área, hoje ela interpreta cultos e reuniões, né, para os surdos, para que eles possam receber a presença, a palavra, o ensino e a direção de Deus. Hoje, né, a gente comentava outrora, né, pastor? Eu trabalho já há 3 anos, né, o meu filho tinha 15 anos de idade mais ou menos, ele começou a ir jogar futsal em um grupo de surdos. E participando desta equipe, eu ia lá levar ele como pai, ficava na arquibancada olhando, tudo certo. E tudo começou, pastor, este meu envolvimento maior neste time de futsal, um dia que eu levei ele para jogar uma etapa de um campeonato aqui estadual do Rio Grande do Sul. E este campeonato aconteceu pela manhã e teve a pausa do almoço. E aí nós fomos almoçar. E aí eu era o único pai que estava junto, porque os outros já eram todos maiores de idade, estavam sozinhos ali os surdos. E aí eles falaram com meu filho, vê com teu pai lá, se ele pode nos ajudar a achar um lugar para nós irmos almoçar e tal. Eu disse, não, vamos lá. Conheci a região, era em outra cidade aqui, próxima, cidade de Canoas. E fui até um local que tinha, esse local de almoço, ele tinha um buffet, onde as pessoas se servem, e tinha um guichê, assim, um balcão separado onde eram feitas as carnes, né, onde era feito o churrasco, e aí a pessoa servia as outras comidas no buffet e tinha que servir a carne lá. Porém, ao chegar lá, tu tinha que dizer qual a carne que você queria. Eu quero tal carne de tipo, eu quero um frango, enfim. E o meu filho acelerado serviu primeiro e eu fui atrás dele, então foi o primeiro, o segundo ali a me servir. E eu cheguei nesse balcão, pedi uma carne que meu filho queria, e pedi uma carne para mim. E quando eu fui sair, já chegou um surdo atrás de mim para pedir a carne. Algo muito simples para nós. E aí ele olhou, eles olharam para mim, olharam para a churrasqueira, me olhou, eu larguei o meu prato, já entendi. E ele começou em Libras, por eu falar em Libras, começou em Libras, me dizia a carne que ele queria. E aí eu dizia para o churrasqueiro.
Ele quer tal carne. E aí colocava a carne e ia. Daí veio toda aquela fila dos surdos, do time inteiro. E eu traduzindo a carne. Lá na terceira carne que eu dizia para colocar no prato, Deus já me tomou. Porque não era um servir carne, Deus estava falando comigo, eles não estavam entendendo nada. Deus me tomou e Deus me disse, a partir de hoje eu quero que tu sirva esses surdos. A partir de hoje tu vai orientar esses surdos. A partir de hoje eu quero que tu seja a minha presença na vida desses surdos. E todos se serviram, tal, comi, tal, terminou, fui para casa. 2 semanas depois, o rapaz que era o orientador, o treinador do time, se ausentou, teve que parar de treiná-los. E os meninos falaram com meu filho, tem que ser o teu pai, para nos treinar. Eu disse, mas eu não entendo de futebol, eu não sei de futebol. Como que eu vou fazer isso? Não, mas a gente ajuda. Tá. E comecei, pastor, então há 3 anos atrás, no ano de 2023, né, a treinar eles, a estar junto. E as experiências que eu tive estando junto com estes surdos, nesses 3 anos foi algo extraordinário. Nós já fomos tarde da noite em casa de surdos que estavam extremamente atormentados, orar com eles, orientá-los. Né? Hoje a gente pode, nesses 3 anos, pode orientar eles em todas as áreas da sua vida. Né? A gente pode levar eles a muitos cultos, a gente pode orientá-los, né, no sentido, no casamento deles, muitos surdos são casados, a gente pode orientar filhos de surdos, a gente visitou surdos que os pais são surdos, o filho é ouvinte, mas tem autismo, então precisava de orientação. A minha esposa pôde ir junto, como tradutora formada que é, né, orientar e trazer aquilo que é a vontade de Deus para eles em detalhes, né? E aí, voltando um pouquinho para o futsal, antes de encerrar a parte que eu entendo que Deus está nos levando para encerrar aqui, nessa questão da parte dos surdos, eu quero dizer que no ano 2023, então, eu treinei o time, participação normal e tal. 2024, ano passado, nós conseguimos ser campeões gaúchos com esse time de surdos. Qual que é o nome do time, pastor? O time é AMIS, A-M-I-S, Associação Missão Surdos. Né, nós temos o Instagram aí da equipe, se quiser dar uma visitada lá, né, acompanhar como funciona. AMIS. AMIS, né, Associação Missão Surdos, A-M-I-S, né, AMIS, você acha lá no Instagram, né, pode nos seguir. E fomos campeões, né, para a glória de Deus. E este ano a gente vinha, né, há poucos dias atrás terminou o estadual deste ano, a gente vinha sempre em segundo colocado, o campeonato inteiro. E ali a gente participando, orientando eles e amando eles, né, e uma dificuldade. E aí chegou a última etapa, e durante esses 3 anos nenhuma etapa do estadual foi em Novo Hamburgo. E este ano, pela primeira vez, foi na nossa cidade. E aí, quando a etapa é na cidade, a equipe local que fica responsável, né, pastor, por organizar toda essa parte de premiação e tal. E a gente conseguiu, então, por estar organizando as medalhas, e a gente guardou, né? Eu, orientado por Deus, na semana ali anterior à última etapa, eu fiz uma medalha a mais de ouro, uma de prata e uma de bronze e guardei. Como técnico, né? Como treinador mesmo. Treinador ali, é. Vou guardar esse negócio. Guardei no carro. E aí, mas Deus tinha me dado uma orientação. Nós estávamos 2 pontos atrás do primeiro colocado. E cada uma das nossas, tanto nós quanto a equipe que era líder até então, tinham 2 jogos. E é ponto corrido. Então, essa equipe estava 2 pontos à nossa frente. Nós jogamos o primeiro jogo da última etapa, eles também, nós 2 vencemos. Continuaram 2 pontos à nossa frente. Essa equipe jogou, né, a última partida deles antes da nossa e empatou essa partida. Significa que ficaram 3 pontos na nossa frente. Se nós vencendo, nós empataríamos em ponto. Mas nós tínhamos uma grande dificuldade. Porque nós estávamos 9 gols atrás deles. Se empatassem em pontos, ainda eles teriam a vantagem de 9 gols à frente de vocês. E seriam campeões. Sim. Mas nós jogaríamos com um adversário extremamente forte no nosso último jogo. E aí, naturalmente falando, não tem como fazer 9 gols de diferença. Faltavam 5 minutos para terminar o jogo dessa equipe estava empatando 1-1, ou seja, não estava finalizado. Que já era, bem dizer, os campeões. Os campeões. Os campeões já estavam comemorando, já estava tudo preparado. Tinha vindo a torcida toda deles, a cidade, né? A cidade de Bento Gonçalves, que era o time que representava a cidade de lá. Já estavam todos eufóricos e está definido. Faltavam 5 minutos e eu fui pro carro para terminar o jogo. Eles não poderiam vencer, mas não tinha acabado. 1-1, era um milagre, precisava acontecer, mas tinha uma chance. Eu fui pro meu carro e eu orei, pastor. Faltavam 5 minutos para terminar. Eu disse, Deus, eu peguei aquelas medalhas que eu tinha guardado. Eu disse, Deus, tu me deu uma estratégia. E eu creio que tu fala comigo.
eu creio que Tu nos ajuda. Senhor, nos dá. Estamos jogando em casa, estão os familiares, tem irmãos da igreja que estão aqui que eu convidei. Senhor, eu quero glorificar o Teu nome através desse milagre que o Senhor me der. Amém. Voltei para dentro, faltava 1 minuto para terminar o jogo. Minha equipe já estava ali pronta para entrar. Eu tirei eles de perto da quadra e levei para um canto do ginásio, reuni eles, e aí fui para a estratégia que Deus havia me dado. Tirei do bolso aquela medalha de bronze e passei para eles. Assim é bonito em libras. E eu falei para eles, bonito, né? E aí passei por todos eles. E eles impressionados, muito bonito. Guardei a de bronze e peguei a de prata, que é do segundo colocado, muito bonito. E eles falavam, não, bonito, certo, bom. Eu peguei aquelas 2 medalhas, guardei, joguei no chão e fui para o meio da roda e peguei a de ouro. E eu disse para eles, mas Deus quer nos dar essa. E aí Deus me tomou, pastor. Eu disse, Deus quer nos dar essa, Deus pode nos dar essa. E aí um dos meninos, dos integrantes da equipe já veio para o meio da roda. E eu olhei para o lado, já tinha um chorando, emocionado, Deus já tinha tomado. E eu disse, nós vamos ir, vamos conseguir. E aí fiz uma estratégia diferente para entrar em quadra, demos todas as mãos, entramos em quadra, o ginásio lotado de gente. E para minha surpresa, o jogo começou, no primeiro lance do jogo já fizemos um gol, e as coisas foram acontecendo, terminou o primeiro tempo, 7-0 para nós, pastor. Ao final do jogo, 14-0 para nós. Meu pai do céu. O ginásio alegre, veio abaixo, o treinador que estava adversário meu me olhava, não entendia nada, fazia todas as trocas, a equipe de Bento frustrada, a coisa não acontecia, os nossos jogadores, os familiares todos alegres. E um detalhe que eu esqueci de comentar, pastor, que 2 minutos antes de terminar este jogo, estava 12-0 para nós. E na semana anterior eu orava e dizia, Deus, o meu menino ele é reserva na equipe, ele não é titular, ele pouco entra na verdade. Eu disse, Deus, Tu poderia me dar o momento onde eu já fosse campeão para me colocar alguns minutinhos antes de terminar o meu filho e dar a braçadeira de capitão para ele. E quando faltavam 2 minutos mais ou menos, eu olhei meu filho, eu pude tirar a braçadeira do meu capitão, colocar nele, e ele entrou em quadra. E aí eu sentei num banco que tem assim reservado, e aí Deus falou muito comigo. E aí eu finalizo essa parte dos surdos. Aqui está o menino que há 18 anos atrás nasceu. E tu teve a notícia que ele era surdo. Tu teve uma notícia ruim. E hoje eu quero te dizer, eu te coloquei no meio desses surdos para glorificar o meu nome, para abençoar a vida deles. E o teu filho está lá dentro agora, conforme tu me pediu, se alegrando, sendo campeão, sendo vitorioso. E ele só é vitorioso porque eu estou te dando essa condição. Uau, meu Deus. E terminou aquele jogo, eu não preciso dizer, né? Uma alegria incrível, meu filho foi jogado para cima e Deus tomou, e eu reuni eles depois da partida. E eles todos sentados, muito alegres. Minha esposa estava lá, minha outra filha, e eu pude em libras dizer para eles, você sabe o que aconteceu hoje? Não aconteceu isso porque nós somos bons. Aconteceu porque Deus nos deu a condição, porque Deus ama vocês. Eu estou aqui, não é porque eu sou bom, é porque Deus está na minha vida. E hoje nós somos bicampeões gaúchos. Porque Deus nos deu essa condição. Porque Deus tomou, e eu fui dizendo para cada um, porque Deus te tomou, Rafael. Porque Deus te tomou, Diego. Porque Deus te deu a condição, falei para o meu goleiro. E aí todos se alegraram. E Deus tomou a todos, eu pude orar. E agradecer a Deus e glorificar o nome dele. E aí fomos bicampeões. Uau. Pôde o surdo se alegrar, e o surdo, um deficiente em geral, para quem nos assiste neste momento, nesse podcast, ele é alguém, a sociedade fala, né, pastor, muito em inclusão. E eu com muita propriedade posso dizer, por ter um filho, né, deficiente, trabalhar com deficientes, né, que são surdos, a inclusão ainda está muito longe do que deveria ser. De fato é que todo aquele que é deficiente, que tem uma deficiência ainda, é muito excluído e não é incluso, não é inserido. Então, para alguém que tem uma deficiência, ter este momento de alegria, este momento de ser aplaudido, Memorável. né, memorável, é algo especial. E eu tenho convicção de que eles puderam ter esse momento fenomenal na sua vida, né, de ser aplaudido,
de ter um momento de alegria, de se sentir importante, de se sentir inserido, porque Deus deu esse momento. Então, eu iniciei, né, nessa parte do surdo, assim, da deficiência do meu menino, falando do meu casamento, da minha família, dizendo que uma notícia ruim chega, mas nós podemos pegar essa notícia ruim e entender que Deus quer nos dar uma oportunidade de ser bênção na vida dele através dessa notícia. É isso aí. Deste acontecido. Uau. Que em um primeiro momento, aos nossos olhos, pode ser algo ruim, mas de fato não é. Se eu pudesse, pastor, quero dizer para você que nos assiste através desse podcast, se Deus me dissesse assim, volta 18 anos atrás, Jefferson, teu filho vai nascer sem essa deficiência, eu vou te dar esta oportunidade. Você quer voltar? Eu diria com muita convicção, pastor, não, Deus, eu não quero voltar. Uau. Eu quero ter o meu filho do mesmo jeito que eu tive. Porque hoje, um grande percentual do que eu tenho na minha vida de Deus, o que há na vida da minha esposa, o chamado e as pessoas que Deus colocou, as oportunidades que Ele nos deu, através dessa deficiência que o meu filho tem, foi o que transformaram, de fato, toda a nossa vida. Foi o que construíram a nossa vida em Deus. Foram o que alavancaram o nosso chamado como pastores, como homem e como mulher de Deus. Uau. É extraordinário, é extraordinário. Tremendo, hein? Meu Deus, hein, gente? Você viu aí que podcast maravilhoso? Nós já estamos indo para o final já. Não tem como você não compartilhar isso, né, gente? Né? Talvez você conheça alguém que está na mesma situação, está querendo desistir, né? Pensando que é o fim de tudo. É verdade. Né? E aqui tem uma prova, né, cabal, aqui realmente, né? Uma prova viva de como Deus pode transformar o mal em bênção, né? Deus transforma, pastor. Deus transforma, né? Algo muito poderoso. Pastor, como eu disse, né, nós já estamos indo para o final. Quero agradecer de coração mesmo, né? Que isso. Pela essa disponibilidade sua, né? Pela nossa amizade de tantos anos. Amém. Aí, né? É tanta coisa, tem muita coisa ainda que podia compartilhar. Meu Deus, né, pastor? muita coisa. Ia passar muito tempo aqui. Muita coisa. Mas eu creio que já está abençoando muita gente aqui, muitas pessoas, através daquilo que você compartilhou aqui conosco. Existe algo mais que você gostaria de falar? Pastor, só deixando uma passagem bíblica, né? Eu tenho várias passagens que eu carrego assim como direção, mas a passagem que mais eu gosto assim, que sempre está comigo, que está lá em Salmos, no capítulo 9, verso 10, né? Diz, em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, não desampara os que te buscam. Então eu queria deixar essa palavra para você que nos assiste através desse podcast. Entenda que jamais o Senhor te abandona. Você que busca Ele, você que teme a Ele, você que ama a Deus, você que espera nele. Deus diz para você, neste momento, você que nos assiste, né, onde você assiste, neste momento, este podcast, não desista, não pare, espera um pouquinho mais, porque Deus continua te abençoando. Ele não te desampara, pelo contrário, Ele está vendo o teu momento, Ele está vendo a tua necessidade, Ele está a te ouvir e a te observar. E Ele é contigo. Ele estende a mão, e Ele abençoa, Ele cuida, Ele zela pela tua vida. Amém, pastor? Amém, amém. E outra coisa também que eu sinto de falar aqui, é que isso que você está vivendo, assim como o pastor Jefferson hoje, a pastora Karina, hoje tem sido resposta para muitas pessoas em relação àquilo que eles vivem, né, da questão da surdez do filho, Sim. essas coisas todas. E talvez você está pensando, por quê? Para quê? Para quê? Deus também quer te usar também, Amém. assim como tem usado a vida deles, para que você também possa ser resposta na vida de outras pessoas. Amém. Em nome de Jesus. Pastor, antes de encerrar também, mais um pedidinho, né? Você poderia mandar uma mensagem para aqueles que não estão nos ouvindo. Estão nos vendo, mas não estão nos ouvindo. Sim, Né? sim, Em forma de sim. libras. Amém. Aí, amém. né? Você pode até falar em português e fazer as libras também. Sim, sim. Só para a gente poder concluir esse podcast aqui para eles aqui também. Amém. É possível? Claro que sim. Eu queria então, né? Talvez seja até algo novo assim, né? Podcast do Senhor e tal. Então eu queria dizer assim, para todos os surdos que nos ouvem agora, que Jesus te ama. Jesus te ama. E a vontade de Deus é que você que é surdo, seja abençoado por Jesus. Que Deus possa te abençoar e você receber o amor, o carinho e o abraço de Jesus. Amém?
Que Jesus abençoe você, que é surdo, que nos vê agora. Deus abençoe e obrigado por este momento. Amém, amém. Amém? Aproveite, pastor, também, para eles também, fale sobre o trabalho do futebol, onde eles podem conhecer o trabalho do futebol, né? Amém, Como que eles amém. podem fazer? Já fala também, né? Falando Sim. e também já... Eu sou o treinador, né, do time de futebol em Novo Hamburgo. E você que é surdo, que está vendo agora esta live, você pode falar comigo, né? Se você quiser jogar futebol, tem o Instagram da Amis, que é aqui em Novo Hamburgo. Você entra lá, né? Tem os vídeos, né? Tem o telefone, você pode falar comigo, que sou o treinador da Amis. Tá bom? Mais uma vez, que Deus, que Jesus abençoe você. Amém. Uau! Gente, meu Deus do céu, que podcast maravilhoso, né? Que Deus abençoe você de uma forma rica e poderosamente, né? Como eu disse, não esqueça de comentar e compartilhar, tá bom? Tem gente que precisa ouvir isso que foi Amém. compartilhado aqui hoje. Pastor, uma oração para a gente despedir de uma vez. Amém. Pai, nós estamos na Tua presença neste dia. Te louvamos, Senhor, porque Tu és bom, Tu és poderoso. Nós queremos abençoar, Senhor, todos aqueles que nos assistem através agora deste podcast. Nós ministramos para você que nos assiste a bênção de Deus sobre a tua vida. Declaramos um tempo novo, declaramos Deus te dando oportunidade de pegar, quem sabe, uma notícia ou algo que chegou sobre você ruim, para que você possa compreender e fazer disso uma bênção para a tua vida. Nós te abençoamos e declaramos o mais de Deus sobre ti. Declaramos um tempo de amor, do carinho, do abraçar de Deus sobre a tua vida. Em nome de Jesus, declaramos cura, declaramos libertação sobre você que nos assiste agora. Declaramos que vai se cumprir na totalidade o projeto que Deus tem para a tua vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém e amém. Gente, fiquem na paz e Deus Deus abençoe. abençoe. Amém. Valeu, pastorzão. Amém. Deus abençoe. Tchau, tchau. Tchau.